O que nos leva a sair da cama todas as manhãs? O que nos motiva a continuar vivendo? O que está por trás da vontade humana que nos impulsiona a avançar, a realizar grandes coisas ou a fazer coisas estúpidas? A filosofia europeia teve duas respostas um tanto contraditórias. Alguns explicaram a motivação humana como algo dado por Deus. Visto que Deus nos criou, Ele também instalou dentro de nós o livre-arbítrio para realizar coisas na vida através da cenoura e do bastão do céu e do inferno. Mas desde o século XV, a ciência começou a desafiar as doutrinas religiosas por serem demasiado simplistas, pelo que os filósofos europeus ofereceram uma resposta alternativa. Racionalidade. Como somos seres racionais, primeiro pensamos e depois agimos para levar as coisas adiante. Então, geralmente, as duas respostas para nossa motivação para agir foram explicadas através de Deus ou da racionalidade. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, no entanto, rejeitou tanto Deus como a razão como motivadores da ação humana, por isso ofereceu uma alternativa tanto à religião como à racionalidade. Natureza. Ele argumentou que somos levados a viver porque existe uma força misteriosa dentro de nós, concedida a nós pelo próprio universo. Uma força unificada que une todos os humanos, animais e até objetos. Temos pouco ou nenhum controle sobre esta força misteriosa, mas estamos todos vinculados a ela. Portanto, a nossa mente racional e consciente é apenas a ponta do iceberg. Embora muitos filósofos tenham ignorado Schopenhauer, ele teve uma influência profunda em artistas, músicos, romancistas, mas mais significativamente em psicanalistas como Sigmund Freud e Carl Jung. Hoje, examinarei a vida de Schopenhauer, resumirei suas ideias filosóficas e direi por que o pessimismo é bom para você no mundo de hoje. Então sente-se, pegue um pouco de salsicha alemã e cerveja e vamos falar de pessimismo e Schopenhauer. Mas primeiro, quem era o próprio homem? Vida. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 em uma família de comerciantes germano-holandeses em Danzig na atual Gdansk, na Polônia, que na época fazia parte da comunidade polaco-lituana. 5 anos após o seu nascimento, a cidade foi anexada pelo Reino da Prússia, então a família mudou-se para Hamburgo para expandir o negócio e experimentar um pouco mais de liberdade. Em 1797, quando Schopenhauer tinha 9 anos, foi enviado para viver na parte norte da França moderna. Como sua família era dona de uma empresa, quando menino, ele foi enviado a vários países europeus para lhe ensinar algumas habilidades empresariais. Sua família pertencia à nova classe mercantil e não era religiosa, o que explica o ateísmo de Schopenhauer posteriormente. Naquela época, a igreja era um enorme obstáculo para o crescimento do capitalismo, já que o dinheiro e o lucro eram vistos como um tanto sujos. Você foi feito para ser pobre porque chegar ao céu foi através do fundo de uma agulha. A família de Schopenhauer até apoiou a Revolução Francesa na esperança de mais liberdade em relação à religião e às tradições. Mas Schopenhauer não gostou do programa de treinamento comercial que sua família oferecia, e em vez disso, ele estava mais interessado em filosofia, música, literatura e poesia. Ele era um grande fã de Goethe, o maior poeta alemão, que aliás frequentava as festas de sua mãe. Em 1805, seu pai se afogou em um canal, talvez acidentalmente. Schopenhauer, porém, achava que seu pai havia pulado de propósito porque sofria de crises de depressão e ansiedade. O próprio Schopenhauer teve a premonição de que poderia ter herdado a mesma paranoia de seu pai. Assim como mencionei no escritor japonês Akutagawa, que tinha uma ansiedade semelhante de herdar a insanidade de sua mãe. Enquanto Akutagawa acabou com sua vida, Schopenhauer continuou vivendo apesar de ser hoje apelidado de pai do pessimismo. A morte de seu pai permitiu que Schopenhauer aproveitasse a generosa herança que havia deixado para trás. Ele investiu seu dinheiro e viveu apenas dos juros, mas ainda queria seguir seus estudos para se tornar professor universitário. Em 1809, matriculou-se na Universidade de Göttingen para estudar medicina. Enquanto estava na universidade, também frequentou aulas de filosofia, psicologia e metafísica. Mais ou menos um ano depois, ele mudou para a filosofia.
Sendo um homem temperamental e pessimista, ele sabia que ver sangue e uma cirurgia aberta não lhe faria muito bem. Com a filosofia, pelo menos você pode sentar-se numa cadeira e escrever livros ou dar palestras. Ele estava interessado no idealismo de Platão e no racionalismo de Kant. Não só isso, ele mudou de cidade, mudou-se para a Universidade de Berlim, mas infelizmente passou a não gostar da maioria dos seus professores. Quanto mais estudava, mais se cansava da religião e se tornava cada vez mais ateu. Em 1813, ao receber seu doutorado pela Universidade de Jena, o bad boy francês Napoleão devastava a Europa como um tornado. Schopenhauer, temendo ser convocado para o exército prussiano, fugiu de Berlim para se refugiar na casa de sua família. O pessimista também era pacifista. Napoleão é uma coisa, mas voltando para casa, viu a mãe morando com o namorado, um homem 12 anos mais novo que ela, ficou enojado. Ele nunca poderia imaginá-la com outro homem que não fosse seu próprio pai. Ele se mudou para uma pequena cidade, Rudolstadt, onde passava o tempo caminhando nas montanhas ou tomando banho na floresta, e algo que Nietzsche também gostava, e enquanto também escrevia sua tese universitária, intitulada sobre a raiz quádrupla do princípio da razão suficiente, que se tornou um precursor de sua obra mais famosa, O Mundo como Vontade e Representação, que elaborarei mais adiante. A tese foi elogiada por seu herói, Goethe. Mas Schopenhauer irritou o grande gigante alemão ao criticar o seu trabalho sobre a teoria da cor, apresentando uma versão subjetiva da explicação mais objetiva da cor de Newton. Também devo salientar que sua mãe era uma escritora muito conhecida que, ao contrário de muitas autoras da época, não usava pseudônimo. Na verdade, a primeira mulher alemã a usar o seu próprio nome, Johanna Schopenhauer. Ela publicou alguns romances, livros de viagens e biografias. Mas o próprio Schopenhauer não era um grande fã da carreira de escritora de sua mãe. Os dois destruíram a escrita um do outro. A mãe disse que ninguém lera os escritos de seu filho nos anos seguintes e ele, em troca, disse que as pessoas se lembrariam dele nos séculos vindouros. O filho estava certo. Em 1814, quando Schopenhauer tinha cerca de 28 anos, foi a última vez que mãe e filho se conheceram. Por quase 17 anos, eles não trocaram e-mails, telefonemas ou mensagens diretas. Brincadeiras à parte, a mãe era uma festeira que aproveitava a vida, enquanto o filho era um recluso pessimista que meditava sobre a vida. Somente em 1831 eles começaram a enviar cartas um para o outro. Sua mãe acusou Schopenhauer de ser muito mal-humorado, pessimista e arrogante, preso em seus caminhos. O filho culpou a mãe pela morte do pai, supostamente por suicídio. Enquanto seu pai estava doente de cama, sua mãe saía para festas, bebia e aproveitava a vida como uma mulher egocêntrica e narcisista. Schopenhauer tinha uma opinião negativa sobre as mulheres em geral, talvez por causa de sua mãe. Em 1814, mudou-se para Dresden. Foi por volta de 1816, quando ele foi apresentado à filosofia indiana dos Upanishads e ao budismo. Ele diz, citação, "Em todo o mundo não há estudo tão benéfico e tão elevado como o dos Upanishads. Foi o consolo da minha vida, será o consolo da minha morte." Arthur Schopenhauer. Enquanto estava em Dresden, ele se concentrou em sua obra-prima, The World as Will and Representation, que acabou sendo publicada em 1819. Enquanto esperava pela publicação, ele viajou para a Itália, onde ficou preocupado com o fato de seu dinheiro acabar porque estava gostando um pouco de pizza. Demais. Sendo um pessimista cauteloso, quando regressou a Berlim, encontrou um emprego na Universidade de Berlim, onde começou a lecionar mesmo ao lado de outro gigante alemão, Georg Hegel. Os dois não gostavam muito um do outro. Suas filosofias são extremamente diferentes. Como Schopenhauer estudou ciências naturais e medicina, ele chamou Hegel de charlatão desajeitado que sabia muito pouco sobre a realidade mais profunda do mundo. Ele achava que Hegel era demasiado superficial na sua compreensão da realidade como um processo histórico progressivo. Tudo o que Hegel viu foi fumaça, mas não tinha ideia do fogo abaixo.
Mas aqui está a ironia: Hegel atraiu centenas de estudantes com filosofia dialética baseada na história, enquanto Schopenhauer atraiu apenas alguns estudantes. Para piorar a situação, uma das suas vizinhas, uma mulher, processou-o por empurrá-la escada abaixo, o que ela ganhou e ele teve de lhe pagar uma pensão de quase 20 anos devido à sua deficiência. Para deixar para trás seus problemas na Alemanha, ele viajou novamente para a Itália. Ele falava bem inglês, por isso gostava da companhia de turistas e dandies ingleses que seguiam os passos de Lord Byron, fugindo do clima sombrio da Inglaterra. Ele também tentou aprender espanhol para poder ler Dom Quixote, seu livro favorito, no original em espanhol. Ele também teve alguma ligação com algumas mulheres. Ele não gostava da monogamia e preferia a poligamia ou o poliamor. Em 1831, ele fugiu de Berlim, mas desta vez, em vez de Napoleão ou do recrutamento militar, teve medo de uma epidemia de cólera. Mudou-se para Frankfurt, onde viveu o resto da vida. Sendo um homem cautelosamente pessimista, ele gostava de passear para se manter saudável. Ele apreciava a sua solidão. Ele diz, citação, só podemos ser inteiramente nós mesmos enquanto estivermos sozinhos, portanto, quem não ama a solidão, também não ama a liberdade, pois somente quando estamos sozinhos somos livres. À medida que sua carreira de escritor progredia, ele se tornou cada vez mais conhecido, especialmente entre artistas, músicos como Richard Wagner, romancistas como Gustave Flaubert e filósofos como Friedrich Nietzsche. Há também o argumento de que a filosofia de Schopenhauer pode ter influenciado o biólogo Charles Darwin. Mas a sua influência na psicanálise é talvez a mais profunda. Em 1860, morreu em seu sofá, aos 72 anos. Nunca se casou nem teve filhos. Existem teorias de que ele pode ter sido pai de 2 filhos. Hoje Arthur Schopenhauer é considerado um dos filósofos mais influentes do século XIX. Agora discutirei a filosofia de Schopenhauer. Filosofia. A obra filosófica mais importante de Schopenhauer é O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1819. Nele ele delineou sua principal perspectiva filosófica. Mas, para definir o cenário, vamos falar de outro gigante alemão. Tal como aconteceu com a maioria dos filósofos alemães da sua época, ele teve de responder a Immanuel Kant, que revolucionou a filosofia ocidental ao reconciliar 2 escolas divergentes de filosofia, o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas dizem que temos um conhecimento inato do mundo que se revela à medida que nos desenvolvemos na vida, desde o nascimento até a idade adulta, mas os empiristas argumentam que tudo o que sabemos sobre o mundo vem de fora através dos nossos sentidos. Kant os reuniu dizendo que é um pouco dos dois. Os humanos têm uma faculdade racional inata que dá sentido ao mundo, dando-lhe uma estrutura. Sem a nossa estrutura mental, o nosso conhecimento do mundo seria tão caótico e desorganizado que não conseguiríamos entendê-lo. Assim, Kant tornou a lente humana central para a compreensão do mundo. Em outras palavras, Kant argumentou que nós, humanos, não somos receptores passivos de conhecimento do mundo exterior, mas também impomos nossa estrutura mental ao mundo. Kant também dividiu a realidade em 2 domínios distintos, os fenômenos, que é a nossa experiência do mundo através dos nossos 5 sentidos, o olfato, tato, visão, audição e paladar, e númenos, que é o mundo em si que não podemos conhecer. Podemos ver uma montanha, mas nunca conseguimos compreender totalmente como é ser uma montanha. Assim, para Kant, os fenômenos são a nossa maneira de conhecer o mundo e os números são o mundo em si, que está oculto de nós. Schopenhauer aproveitou a distinção de Kant entre o mundo cognoscível dos fenômenos e o mundo incognoscível dos números para desenvolver sua própria teoria da vontade e da representação. Para Kant, o mundo empírico que experimentamos é apenas a aparência dos números, mas não podemos conhecer completamente os números. Para Kant fazia sentido, pois ele acreditava em Deus que conferia racionalidade aos humanos, uma espécie de janela para organizar o mundo e dar-lhe uma estrutura. Embora Kant não seja considerado um filósofo cristão, sua visão de mundo era de uma tradição cristã ocidental de ver os humanos como algo separados do mundo, criaturas de Deus quase divinas, exiladas do jardim do Éden.
É claro que Kant era um racionalista, mas o racionalismo como tradição filosófica tem a sua origem na Grécia Antiga, mas tem estado intimamente alinhado com a visão cristã da realidade de que Deus nos deu a nossa faculdade racional. Schopenhauer não era religioso, portanto seu argumento não se baseia no fato de nós, humanos, sermos separados do mundo, mas sim fazermos parte do mundo. Schopenhauer argumentou que não há distinção entre os dois mundos kantianos dos fenômenos e dos númenos, eles são uma e a mesma coisa ou dois lados da mesma moeda. É a vontade. É a força motriz do universo. Mas vemos apenas a sua representação, não a vontade real. Assim, pode parecer que existe uma distinção entre a nossa experiência e o mundo objetivo. Mas, na realidade, não há distinção entre o mundo objetivo e um sujeito que o vivencia. Por exemplo, quando falo, também consigo me ouvir. Ou quando caminho, posso ver minhas pernas se movendo, mas também sinto como é andar. Em outras palavras, a experiência é externa, o movimento das pernas, mas também interna, a sensação ou intuição que recebo do movimento das minhas pernas. Schopenhauer argumenta que ambos são um. Ele chama isso de vontade. Mas está escondido de nós, e só vemos a sua manifestação ou sombras. A ideia de vontade oculta de Schopenhauer é um tanto semelhante à teoria da forma ideal e da sombra de Platão. Para Schopenhauer não existe mundo exterior ou mundo interior. É a mesma coisa. Poderíamos pensar que qualquer coisa fora da nossa pele está separada de nós, mas Schopenhauer diz que, assim que a sua pele toca um objeto, ela não está mais fora da experiência. Portanto, para Schopenhauer pensar que estamos separados do universo é um erro. Somos a mesma coisa. Para explicar o testamento de Schopenhauer, vamos falar de amor. Se você perguntar a alguém por que você se casou, ele dirá que é porque se apaixonou. Mas para Schopenhauer é a representação superficial de algo totalmente diferente. É a vontade de vida. Somos movidos pelo desejo de procriar e o amor é apenas uma representação conveniente e superficial do desejo sexual de procriar. Para Schopenhauer, a vontade é a força motriz cega no universo que nos motiva a fazer sexo e a representação é a nossa percepção dessa vontade cega que chamamos de amor. Portanto, a vontade de viver é a nossa paixão pela vida que partilhamos com todos os seres vivos, incluindo animais e plantas. Como a vontade é cega e universal, cada um de nós torna-se o olho através do qual ela olha para o mundo. Por exemplo, em humanos, a vontade usa cada indivíduo para encontrar o sexo oposto e gerar bebês. O amor nada mais é do que a representação do nosso desejo biológico de procriar. Se abordarmos o sexo de uma forma racional e considerarmos as consequências de ter um filho, o custo, o tempo, o esforço e uma vida inteira de preocupação constante com os filhos que resultam do sexo e da angústia pela sua saúde, não faríamos sexo. O custo do sexo para as mulheres é mais elevado devido aos 9 meses de gravidez e parto, embora isso as torne mais cautelosas e seletivas, mas ainda não as impede de fazer sexo. Para os homens, porém, não há custo fisiológico para fazer sexo, o desejo é tão extremamente forte que os homens trabalham duro e até colocam suas vidas em perigo para adquirir recursos, status, poder, fama e tudo mais para ter acesso a mais mulheres. Portanto, tudo o que fazemos na vida, adquirindo riqueza, status, maquiagem, moda, preparo físico, cirurgia plástica, etc., em última análise, fazemos para atrair um companheiro com quem procriar. O melhor momento em que podemos ter clareza mental racional é logo após o sexo, quando os óculos sexuais estão retirados. Um grande exemplo da visão pessimista de Schopenhauer sobre o amor é retratado em um dos mais belos romances do século XX, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, que discuti muito aqui. A representação do amor no romance como, em última análise, uma experiência decepcionante, quando, por um lado, o tédio ou, por outro lado, o ciúme se infiltra para arruinar as coisas para os amantes. Talvez uma metáfora grosseira para a vontade seja um iceberg gigantesco. Embora nossa consciência humana ou percepção dela seja apenas a ponta do iceberg, que se tornou uma metáfora para a psicanálise da mente inconsciente. Schopenhauer diz que é impossível conhecer a vontade,
porque assim que a observamos, ela se torna uma representação dessa vontade. É como na mecânica quântica, a observação de uma partícula muda a posição da partícula. Portanto, é uma espécie de problema 22. Compreender a ideia de vontade de Schopenhauer é imaginar que tudo no universo é uma coisa, digamos um único átomo que oscila entre tudo o que existe. Para Schopenhauer estamos imprensados entre uma rocha, a vontade irracional e caótica, e um lugar difícil, o nosso desejo racional de ordem. Num nível intelectual, queremos ordem, felicidade, realização, etc., mas num nível mais profundo, a nossa vontade cega e inata de viver é ilógica, caótica, sem direção e em constante esforço. Isso nos causa sofrimento. Nosso intelecto busca a ordem, mas a vontade cega não obedece à ordem. Num nível instintivo, desejamos sexo, comida e companhia quase indefinidamente. Mas, na realidade, não podemos satisfazer esses desejos o tempo todo, por isso a nossa mente racional tenta domesticar ou colocar um limite nessas coisas, mas a vontade cega é insaciável. Como resultado, estamos constantemente presos entre uma rocha e um lugar difícil. Então, em última análise, quando se trata desta vontade, não somos livres. Mas a própria vontade é livre. Se não atingir seu objetivo através de nós, ficará feliz em nos destruir e passar por outra pessoa. Queremos domesticá-lo, mas nossa tentativa muitas vezes nos deixa frustrados. Em outras palavras, podemos agir livremente, mas não podemos querer livremente, como disse Albert Einstein. Por exemplo, não podemos eliminar o nosso impulso sexual inato, que é a maior causa de sofrimento para os homens. Podemos satisfazê-lo temporariamente, mas nunca podemos eliminá-lo. Schopenhauer diz que, como temos um corpo, estamos todos à mercê desta vontade cega que nos impele a fazer coisas. Para compreender plenamente a vontade de Schopenhauer, é importante discutir a ideia budista do eu, porque ele ficou extremamente impressionado com o budismo. Ele diz: e se eu quisesse tomar os resultados da minha filosofia como padrão da verdade, teria que conceder ao budismo a preeminência sobre os outros. Schopenhauer, vontade e representação, de acordo com o budismo, aquilo que chamamos de eu ou eu nada mais é do que uma ilusão ou miragem. Para os budistas, a consciência é universal, mas o eu é uma mera miragem que adquirimos durante a vida. Em outras palavras, nossa essência não é o eu que chamamos de eu ou eu. Nossa essência é a consciência. O eu é uma identidade ou ego falso que criamos em torno dessa consciência. Uma vez que alimentamos esse ego, ele se torna insaciável pelo desejo de ter coisas, como dinheiro, poder, fama e comida. Portanto, esse eu ou ego se torna a principal fonte de sofrimento na vida. Sofremos porque nosso ego quer coisas e nunca fica satisfeito. No budismo, eles praticam o desapego para reduzir o sofrimento. Todos nós queremos brinquedos brilhantes, mas temos que sofrer para consegui-los, mas assim que os conseguimos, queremos brinquedos mais ou mais novos. Isso nunca para. Assim, os budistas praticam a disciplina recusando-se a obedecer à vontade cega ou aos desejos interiores. Mas no budismo isso vai ainda mais fundo, o que é chamado de negação do eu. Em outras palavras, você se livra da coisa que você chama de eu, um impostor que está obrigando você a fazer coisas, perseguir dinheiro, sexo, drogas ou comida. Schopenhauer tem uma solução semelhante. A única maneira de sair do sofrimento é a negação do eu quando você se torna um com o universo, porque na realidade mais profunda não existe um eu como você, mas uma vontade universal. Nós, indivíduos, somos apenas os olhos que ele olha para o mundo. Além disso, como Schopenhauer acreditava numa única vontade universal manifestada em todos nós, ele via a compaixão como o reconhecimento desta vontade cega. A palavra compaixão significa literalmente paixão portanto, reconhecer a vontade cega é uma forma de compreender a compaixão. A compaixão de Schopenhauer é diferente da moralidade convencional. Por exemplo, um leão comendo uma gazela parece terrivelmente cruel, mas Schopenhauer diz que ambos obedecem à mesma vontade cega.
Nós, humanos, julgamos as coisas através das lentes do prazer e qualquer coisa que reduza o prazer é considerado sofrimento, portanto, imoral. Mas o cego não vê as coisas através das lentes individuais. A única maneira de lidar com este sofrimento é através do intelecto e da arte que nos permitem passar para um estado de inexistência como o nirvana budista. Os artistas, ao criarem arte, assim como nós, ao apreciarmos essa obra de arte, experimentamos um momento de não ser enquanto nos maravilhamos com sua beleza. Quando uma arte nos tira o fôlego, realmente experimentamos a inexistência, uma espécie de momento de felicidade. Schopenhauer influenciou o compositor alemão Richard Wagner, cuja música representa a volátil e oscilante vontade cega de Schopenhauer. Para Schopenhauer a música não representava o mundo fenomenal, portanto era livre de vontades e impulsos, mas fomentava a compaixão. Quando experimentamos a beleza, artística ou não, ultrapassamos a distinção entre vontade e representação ou sujeito e objeto. Ele diz, citação, é como se o objeto sozinho existisse sem que ninguém o percebesse, e não se pode mais separar o que percebe da percepção, mas os dois se tornaram um, a totalidade da consciência inteiramente preenchida e ocupada por uma única imagem perceptiva. O mundo como vontade e representação, p. 34 Experimentar a beleza artística liberta-nos da vontade cega para que nos tornemos opuros, sem vontade, sem dor, intemporais, sujeitos de cognição. Você entra em um mundo de ideias, sem se preocupar com o mundo físico da matéria. Você fica tão hipnotizado pelo objeto de beleza que todo o resto se torna irreverente para você. Para Schopenhauer a música representava a mais pura de todas as formas artísticas porque a música é intemporal, universal e compreendida por todos e em todo o lado. Até os antigos gregos viam a música e a matemática vindo da mesma fonte, a natureza. Schopenhauer versus Hegel. Para entender Schopenhauer, deixe-me discutir Hegel. Entre os dois, Hegel tem sido muito mais influente nos últimos 2 séculos, através das obras de Marx em particular, mas a influência de Schopenhauer tem sido mais no domínio da psicologia e da biologia evolutiva. Hegel foi um idealista alemão cuja filosofia se baseava na ideia de um processo histórico progressivo. Ele acreditava que somos o produto da história. Em outras palavras, pensamos ou nos comportamos da maneira que agimos porque nascemos e crescemos neste período da história. Um grego antigo e um alemão moderno são muito diferentes em pensamento e comportamento, simplesmente porque viveram em períodos históricos diferentes. Em outras palavras, o tempo nos faz e a história nos molda. A história é uma progressão contínua do tempo. Schopenhauer pensava que havia algo muito mais profundo que o tempo. O tempo é apenas o véu superficial e abaixo está o caos e a falta de objetivo, todos governados pela vontade cega. Hegel diz que construímos sobre aqueles que vieram antes de nós, enquanto as coisas progridem e melhoram. Seu processo dialético ocorreu quando 2 opostos, tese e antítese, se juntaram para formar algo novo chamado síntese, que é uma melhoria em relação às coisas anteriores. Schopenhauer, por outro lado, diz que temos a ilusão de ver as coisas melhorarem porque não vemos a vontade cega. A vontade não tem destino nem uma utopia perfeccionista em mente. É sem objetivo, inquieto e eterno. Um pêndulo que oscila para sempre, mas sempre preso entre querer mais e ficar entediado rapidamente depois de obtê-los. É como se crianças quisessem brinquedos novos, mas logo elas conseguem o brinquedo e ficam entediadas com eles. O mesmo acontece com compras, drogas, comida, sexo, etc. Embora Hegel esteja certo ao dizer que uma criança grega antiga pode ter desejado um brinquedo diferente de uma criança alemã moderna, mas querer o brinquedo e ficar entediado com o mesmo brinquedo ainda é o mesmo. Portanto, Schopenhauer diz que o progresso histórico não significa nada para os nossos desejos e impulsos insaciáveis. Hegel acreditava na teleologia aristotélica ou no progresso da história que caminha em direção ao aperfeiçoamento da raça humana. Por exemplo, progresso significa mais liberdade, mais comida, mais conforto e mais igualdade. Mas para Schopenhauer, a história, a cultura, o progresso são todos uma ilusão ou um nível superficial como em Maya no hinduísmo, e abaixo está o caos e a falta de objetivo, e uma vontade aterrorizante.
Como a vontade não tem objetivo, não faz sentido falar em progresso. Poderíamos dizer que a filosofia progressista de Hegel é um pouco semelhante à visão cristã de que caminhamos em direção ao céu, que Marx pegou e transformou num estado comunista do futuro, no qual todos viverão felizes e iguais. Schopenhauer poderia dizer que isso não passa de uma quimera porque somos governados pela vontade cega dentro de nós. Não importa quão bonito o mundo exterior se torne, você não pode mudar a natureza humana. É por isso que Schopenhauer é chamado de filósofo do pessimismo. Hegel tem uma visão otimista da história de que as coisas estão a melhorar à medida que viajamos para o futuro, mas Schopenhauer pensa que no grande esquema das coisas, o progresso é apenas uma ilusão. Os antigos gregos sofreram tanto quanto o homem moderno, apesar de suas sociedades serem muito diferentes, porque em um nível inato, estamos presos entre uma rocha que é a vontade cega que nos incita a perseguir sexo, comida, poder e muito mais, e o maduro acontece que essas coisas nem sempre estão disponíveis e mesmo que estejam disponíveis, logo ficamos entediados e queremos outra coisa. Para dar um exemplo, ficamos viciados em comida, drogas, compras, redes sociais etc. só para saciar a sede que aquele cego nos deu. Isso não mudou desde o início dos tempos. Mesmo numa utopia futura, ainda buscaremos os objetos dos nossos desejos e logo nos cansaremos deles. Assim, Hegel era um otimista, embora ligeiramente utópico, ou Schopenhauer, porém, era um realista. Hegel pensava que os humanos estavam se tornando melhores, enquanto Schopenhauer pensava que o hardware muda, mas a fiação permanece a mesma. Agora, a questão é, o pessimismo de Schopenhauer é uma coisa boa na sociedade moderna? Pessimismo na física, a segunda lei da termodinâmica é a entropia, o que significa que tudo está caminhando para o caos. Em outras palavras, o universo caminhando para a desordem. Simplificando, é mais fácil destruir do que construir. É mais fácil causar dor e sofrimento do que prazer e alegria. Nossa mente consciente está mais alerta à dor do que ao prazer. Segundo Schopenhauer, a dor de perder algo ou alguém é muito maior do que a alegria de ganhar algo ou alguém. Em outras palavras, à medida que envelhecemos, tornamo-nos cada vez mais cautelosos e cuidadosos. Apesar de ter uma boa herança, Schopenhauer nunca teve total confiança em sua renda. Por quê? Porque ele diz que a dor é infinita e a alegria é finita, a nossa mente humana está programada para evitar a dor a todo custo. Isto se tornou a base da nossa racionalidade. A racionalidade é a nossa maneira de minimizar a dor. Portanto, nossa mente é queimada mais por experiências negativas do que positivas. Os traumas do passado muitas vezes nos impedem de alegrias futuras. Schopenhauer também diz que não estamos aqui para ser felizes, mas para procriar e continuar a vida. Portanto, compreender a vontade cega, diz Schopenhauer, permite-nos diminuir as nossas expectativas. Hoje, os humanos modernos têm um desejo insaciável de felicidade, pois quase tudo o que fazemos está ligado ao nosso objetivo de felicidade. Para Schopenhauer, a felicidade nada mais é do que uma ilusão de esforço, luta e oscilação entre o desejo e o muro. Assim como o amor é uma ilusão para o sexo, a felicidade é uma ilusão para nossa tentativa de escapar da vontade, satisfazendo o seu desejo insaciável. Por exemplo, para alimentar um fogo, temos que jogar mais lenha nele. Portanto, o pessimismo de Schopenhauer permite-nos reduzir as nossas expectativas. O maior inimigo da felicidade é ter uma expectativa elevada que se choca constantemente com a realidade. Schopenhauer nos traz de volta a realidade da vida cheia de irracionalidade, sofrimento, dor e inquietação. Compreender a realidade pode parecer pessimista, mas ajuda-nos a gerir as nossas expectativas. Portanto, pode, em última análise, ajudar-nos a ficar mais satisfeitos com a dura realidade da vida. A vida não é sobre felicidade, conforto ou ordem feliz. É tudo caos, desordem, desconforto e sofrimento. Arthur Schopenhauer dedicou sua vida à filosofia na tentativa de encontrar uma explicação não religiosa para a vida. Ele finalmente decidiu por uma ideia simples. Somos movidos por uma vontade cega de continuar a vida.
Ele estava pensando sobre nosso impulso evolutivo cerca de 40 anos antes de Darwin articular sua teoria de que a evolução está no cerne da vida na Terra. Portanto, somos apenas ferramentas nas mãos da natureza e da evolução. Se você está em busca de desenvolvimento pessoal, recomendo fortemente que você adquira o Manual do Estoicismo. Nele há exercícios diários para o seu desenvolvimento estoico. Por um preço simbólico de R$ 10, para que possamos investir em melhorias do canal. Obrigado por ouvir.